Olá, galerinha, tudo bem? Bom, fazendo esse vídeo aqui de improviso, que é o vídeo da sexta-feira, né, dessa semana de carnaval, é o último vídeo, e nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão com um documentário que ficou famoso no ano aí de 2020, que é o documentário Dilema das Redes. Esse documentário, gente, ele é claramente inspirado num livro chamado Vertigem Digital. Por que que ele é inspirado, né, e qual é o formato desse documentário? Esse documentário ele trabalha ali com diversos engenheiros de programação, né, que trabalham, né, para grandes empresas como Google, e dentro da Google nós temos várias outras empresas, né, que pertencem à Google, como Facebook, Instagram, né, o YouTube, enfim, todas essas grandes redes de influência. E esses engenheiros, né, esses programadores, essas pessoas que trabalham, né, com a tecnologia, com a alta tecnologia, né, eles estão discutindo sobre os efeitos, né, dessa tecnologia enquanto uma engenharia social para programar as pessoas para pensarem de um mesmo jeito, ou, né, também para cancelarem quem não pensa dessa mesma maneira. Daí ele discute algumas questões interessantes, como política do cancelamento, como pensamento único, né, e tudo mais, tá? O livro ele é muito interessante, é o livro Vertigem Digital. Se eu não me engano, é um livro de 2007, né, 2008, se eu não me engano, e é um livro que faz uma reflexão, que também é um engenheiro, né, de computação, um cara aí da informática, que ele foi um dos donos, né, do Facebook, e ele faz aí uma análise brilhante, né, uma análise aí do que a gente pode chamar até de pensamento social, né, de quanto que a tecnologia impacta o pensamento social, e provoca, né, mudanças, né, na sociedade, tá? E o que é interessante, tanto do Dilema das Redes quanto, né, o Vertigem Digital, o livro, é a gente ter, né, essa perspectiva do ponto de vista dos criadores, de quem está na ponta, né, de quem pensa as redes sociais, quem manda, né, quem comanda, quem estruturou, quem fez essa engenharia, tá? E essas pessoas, elas indicando o quanto que a nossa vida ela está cerceada e quanto que os nossos pensamentos eles são conduzidos a um pensamento único, né? E quando você tem ali um pensamento único, né, um monopensar, ou, para usar um termo do 1984, né, o duplo pensar, você está conduzindo um pensamento de uma massa, de um grande número de pessoas em prol de alguma coisa. Em prol de quem? Dessas empresas, né? Do mundo capitalista. Né? Então, são essas empresas que vão determinar o que é o bom pensar, quais são os políticos, né, que devem estar ocupando cargos no executivo. Né? Lembrando a vocês, o documentário ele discute 2 episódios muito importantes da história recente. Um deles é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016, e o outro deles, né, que é a saída da Inglaterra, né, do bloco comum europeu do Brexit. Beleza? Então, fiquem atentos a essas questões, né, de como que a mídia, como que essa estrutura do pensamento, né, ela pode produzir um monopensar, um pensamento único, né, sempre favorecendo essas elites que controlam o mundo atual. E mais uma vez, né, a gente tem aqui essa discussão de quanto que o 1984 é um livro atual, né, quanto o 1984 ele pensa 2021, né, o 2020, né, o 2016 na eleição dos Estados Unidos, a saída da Inglaterra, né, em 2018 do bloco comum europeu, do Brexit, né, o quanto que o 1984 ele antecipa algumas coisas. É interessante em termos de análise, né, porque o 1984, quando ele é lançado em 1949, ele é meio lançado como uma ficção muito distante, né, e até mesmo no ano de 1984, lá no século XX, né, aquelas ideias do George Orwell ainda estavam muito distantes, né, a gente não tinha uma possibilidade de tecnologia que nos controlasse, né? Como a teletela da ficção.
Tá? Mas hoje, né, boa parte das ideias do 1984 estão expressas na sociedade de hoje, né? Estranhamente estão nos apavorando, né? Essa perspectiva de você ter empresas de tecnologia que controlem a vida social, que formem um único pensamento, que estimulem o ódio, né? Esse pensamento em formato de ódio, né? Que estimulem algumas lideranças que provocam ódios, né? Que usam os discursos de ódio, e etc. Né? Então, é muito importante a gente fazer essas correlações, porque a UERJ pode ter se proposto, né, a usar esse livro. É o primeiro livro que foge à literatura de língua portuguesa, a usar esse livro do George Orwell em língua inglesa para discutir questões que são questões do mundo contemporâneo, né, do mundo contemporâneo, que são questões atuais, né, e de como que a tecnologia pode provocar um único pensamento, provocar pensamento de ódio, né, contra grupos sociais, contra pessoas específicas, quanto que esse pensamento, aliado a essa tecnologia, essa engenharia da informática, pode favorecer uma elite constituída. Até porque lá no 1974 a gente tem uma elite, né, que controla toda a população, que são os proletas, né? Então, temos uma elite ali de 5% da população controlando, né, toda essa população lá em Oceania, tá? E no 1984, nós temos também essa constituição dessa elite, como nós temos no mundo de hoje uma elite, né, que custeia, né, essas tecnologias, essas engenharias da informática para domínio populacional. E influenciando em eleições, né, como a eleição do Trump, como a saída da Inglaterra do bloco comum europeu, estimulando, né, um pensamento xenófobo, né, de exclusão do outro, de limitação da aceitação da diferença, né, de culpabilizar tudo como se tudo fosse comunismo no mundo atual, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, né? Isso acontece também no Brasil com Jair Bolsonaro. Então, o quanto que essas redes sociais elas podem provocar um pensamento único e o quanto que pensamentos únicos e ditatoriais são perigosos para o mundo democrático. Lembrando que uma das frases mais famosas do livro de 1984, né, quando o George Orwell, né, na verdade é uma frase do George Orwell que está em todas as introduções de 1984, mas que ele se responde, né? Ele responde aos jornalistas da época, né? A CNN. Tem até, inclusive, um documentário da CNN discutindo George Orwell, super recente, né? Tá lá na CNN, discutindo a vida e a importância desse grande pensador. E ele diz lá que o futuro do mundo, né? Ele é perguntado pela CNN à época, né? Lá em 1949, quando ele divulga a sua obra. Qual é a imagem que você pensa do futuro do mundo? Ele diz, o futuro do mundo, já usei essa frase aqui em lives com vocês, em outros vídeos, né? O futuro do mundo, para você ter o futuro do mundo, a imagem de um futuro do mundo, o quadro de um futuro do mundo, você imagina, né, um rosto prensado por uma bota. Né? Essa imagem icônica, que eu vou deixar aqui como imagem desse vídeo, para a gente fechar essa semana, tá, do Carnaval. Então, ele imaginava um mundo onde tudo que se opusesse ao pensamento dessa elite controladora, seria reprimido, né? Violentamente reprimido. Qualquer liberdade de expressão, qualquer expressão que fosse contra, né, essa elite, ela seria reprimida com bastante violência. Ou seja, para George Orwell, o futuro do mundo seria uma ditadura, um regime de controle totalitário. Tá bom, galerinha? Grande abraço, uma excelente semana e nos vemos na segunda-feira, dia 22. Na segunda-feira, dia 22, nós vamos ter a nossa live, nosso retorno das nossas lives. Faremos uma live sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. Grande abraço, uma excelente semana, um excelente carnaval para todos. Fiquem com Deus.